No livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 4, está escrito assim: Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A Bíblia realmente não é a Bíblia, conforme já foi muito ensinado, ela é o livro da salvação. É o livro que fala de salvação e das bênçãos de Deus para a salvação. O resumo da Bíblia a gente encontra em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então dizem que neste pequeno versículo está a miniatura da Bíblia. Ela é o resumo de tudo que a Bíblia ensina. Mas isso não significa que uma pessoa vai pegar esse versículo e dizer que ele compreende a Bíblia toda, porque a Bíblia é esse livro aqui, né? Para muitos ele é o maior livro em volume que existe, mas não é verdade, existem outros mais volumosos do que a Bíblia. Mas realmente é difícil encontrar quem já tenha se disposto a ler toda a Bíblia Sagrada e estudá-la e entender os detalhes disso. Esses dias eu estava vendo ali alguns vídeos a respeito de finanças, né? Não de prosperidade financeira, mas de finanças. E a gente tem que estar sempre aprendendo. E isso foi um dos vídeos que eu vi, tinha um judeu que dizia assim, 7 coisas que a maioria das pessoas não sabem que fazem com que os judeus sejam prósperos. Eu já explico para vocês essa questão de 7 passos para isso, 7 coisas para aquilo, 3 coisas para isso, 10 coisas para aquilo, eu já explico isso aí para vocês. Isso também tem um sentido. E a primeira coisa que ele fala que faz com que os judeus sejam bem-sucedidos na vida, né? Sejam bem-sucedidos na vida, é que eles aprendem sempre. Aí eu pensei comigo, bom, eles estão sempre aprendendo. Aí eu pensei comigo, bom, aqui nesse primeiro ponto, já uma grande maioria de pessoas seriam totalmente descartadas, porque as pessoas, na grande maioria, o povo em geral, né, os indivíduos de uma forma geral, eles não querem aprender, eles não gostam de aprender, né? Quer dizer, se eu soubesse tudo a respeito de finanças, eu não me sentaria ali na minha sala para ficar querendo aprender mais. Eu digo, tá aí uma coisa excelente para se aprender. Quando você ouve, por exemplo, e como eu vinha dizendo, que a Bíblia não é um livro que fala sobre finanças, a Bíblia fala sobre salvação, porém a Bíblia contém todo o conselho de Deus. Todo o conselho significa tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, tudo aquilo que Deus determinou revelar para nós. Então você vai também encontrar muito a respeito de finanças na Bíblia. E esse versículo que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, ele tem um sentido também disso. Mas eu tenho muita coisa para falar e eu não estou com muita pressa para falar, porque senão eu vou começar a misturar os assuntos. Esses dias, então, olhando a respeito de finanças, eu vi muita coisa, né? Coisas que eu já sabia, coisas que eu não sabia, coisas que eu aprovo e digo isso é 100% certo, outras não. Isso depende da nossa análise, do nosso discernimento de ver aquilo. Por exemplo, quando você ouve uma pessoa dizendo assim, ó, 3 passos para você mudar de vida, 4 passos para você fazer não sei o que lá, 5 coisas que os judeus fazem, 10 coisas disso. Se você começar a juntar esses 3, 4, 10, 8, vai dar 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas para você aprender e fazer, não é? 1 milhão. Até a própria Bíblia, no livro de Provérbios, ele usa esse método. Tipo assim, por 4 coisas a terra se abala. Ou há 3 coisas que têm um caminhar lindo, maravilhoso, né? São 4 tipos de trabalho que traz isso e aquilo.
A Bíblia também faz assim. Porém, quando alguém fala para você assim, ele fala de 3 coisas que você deve aprender sobre dinheiro, ou 4 coisas como ganhar dinheiro sem ter dinheiro. Na realidade, isso tem por objetivo de facilitar as coisas para o entendimento de quem quer aprender, né? Porque se eu digo para você, eu vou falar para você, por exemplo, 3 coisas básicas a respeito de finanças que todo mundo deveria saber: ganhar dinheiro, guardar dinheiro e investir o dinheiro. São 3 coisas, né? É bem simples. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que aprender a guardar, poupar e tem que aprender a investir. Porque ganhar dinheiro é o que você tem que fazer, guardar para poder gastar no momento certo, para poder socorrer sua própria situação no momento difícil. E investir significa que você tem que estar sempre ganhando. É fácil compreender isso, porque alguém pode pegar um saco de dinheiro de 60 quilos e só tirar dali, ele vai acabar. É claro que vai acabar. Então, são 3 coisas. Aí alguém ouve isso e o que diz? Ah, mas como é que se ganha dinheiro? Aí vem alguém e diz assim, ó: 5 passos para ganhar dinheiro. Levante-se, vá trabalhar. Ah, mas aí, como é que eu faço para trabalhar? 3 passos para fazer um trabalho bem feito. O trabalho tem que ser prazeroso, o trabalho tem que ser uma coisa que você goste de fazer, o trabalho tem que ser uma coisa que você saiba fazer. Então você vê como tem muita coisa para aprender? Quando eu ia fazer esse vídeo, eu ia dizer assim, ó: infinitos passos para infinitas coisas, porque é isso que acontece. Então, quando a gente quer facilitar as coisas para a pessoa, facilita falando desta forma, usando esta fórmula, né, de 4 coisas para se fazer, 3 coisas para se pensar, 3 coisas para você nunca fazer na vida. Então, tudo isso é para nos facilitar, mas que na realidade não há nada de errado nisso. Errado está com as pessoas que escutam e não têm discernimento do que isso significa, que tem tão somente por objetivo facilitar o entendimento de quem está ouvindo. É claro que a Bíblia diz assim, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E isso é um outro vídeo. Eu tenho tanta coisa para falar neste vídeo que eu corro o risco de misturar tudo, mas vou continuar falando conforme vai me surgindo na minha mente. Então a gente pergunta por que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Porque, veja bem, a informação ela é para todos, 100%. Né? Ela assim como a salvação, e isso porque eu vi um sujeito muito rico falando ali e gostei do que ele falou, muito bom, e vou escutar ele mais vezes para aprender mais. E o que eles falam, tudo tem sentido e tem fundamento, e por isso eles têm autoridade para falar, porque eles são ricos, eles conseguiram. Mas existe uma coisa que todos eles falam que é uma falácia, uma mentira. É uma coisa que ninguém deve acreditar. É quando ele diz que qualquer pessoa pode alcançar as riquezas que eles alcançaram. Que qualquer um, por que existem tão poucos ricos no mundo? Você poderia ser um deles e tudo mais. Isso não é verdade. Pensa comigo uma coisa. Imagina que você ouve uma pessoa falando de empreendimento. Que empreendimento é uma coisa boa, todo mundo deveria fazer. Empreender em alguma coisa significa fazer alguma coisa para se dar bem e para prosperar na vida. Mas quando ele diz assim, porque um empregado não pode pensar como empregado, ele tem que pensar como empresário, você tem que mudar sua mente e pensar como uma pessoa rica e pensar como grande, porque eu, por exemplo, comecei do nada, aí larguei o meu emprego, hoje eu tenho
100 empresas, 30 mil empregados, né? Eu tenho não sei o que lá, eu tenho, por exemplo, 500 imóveis alugados. Então, é assim, ora, já é uma contradição o que ele está dizendo. Porque se ele é um empresário, ele tem 10, 20, 30 empresas espalhadas pelo mundo, com milhares de funcionários, imagina que se cada um desses empregados virasse um sujeito que nem ele, onde estariam as empresas deles? Onde estariam essas empresas? Onde estariam esses funcionários? Se você pensar bem, eu investi em imóveis, né? No ramo imobiliário, eu tenho 500 imóveis alugados. Tá, e se todo mundo fosse que nem... E se todas as pessoas no mundo tivessem cada um 500 imóveis para alugar, ou 10 imóveis que seja, se eu tivesse 10 imóveis, você 10, o outro 10, se todo mundo tivesse 10 imóveis, ia alugar para quem? Para quem ia alugar? Se todo mundo tem imóveis para alugar. Então é claro que isso é uma falácia, né? É uma mentira, isso é uma bobagem, né? Dizer assim que qualquer um pode chegar. Quando você ouvir dizer, olha, tá vendo como fulano encontrou riqueza? Mas isso aí qualquer um pode alcançar. É mentira, não é verdade. Dizem eles, os entendidos, que a maior parte da riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população mundial. E os outros 99% das pessoas sobrevivem com o resto que sobra. Isso é verdade, mas por que é assim? Ora, é assim exatamente por isso, porque esta informação, o princípio que leva as pessoas a serem bem-sucedidas, eles servem para todo mundo. Porém, uma pouquíssima parcela, 1%, dos sujeitos, né, dos indivíduos que ouvem, que aprendem isso, os que botam em prática. O resto não põe nada em prática. As coisas entram aqui e saem por ali. E aí eu digo para você que há um segredo em tudo isso, né? Há um segredo. Da mesma maneira como a Bíblia diz assim, que o evangelho é pregado a todos, não é? Muitos são chamados, a mensagem é para todos, mas poucos respondem positivamente àquele chamado de Cristo para fazer aquilo. Então, um gari, um varredor de rua, ele pode escutar uma pessoa dessa fazendo uma palestra e dizer assim, tu viu o que aquele cara falou? Tu viu? O cara não era nada, ele era um camelô, ele era um varredor de rua, e ele agora é dono de 20 empresas gigantescas no mundo inteiro, com milhares de empregados. Isso aí é verdade, tá, tudo bem. Só que a vida dele vai continuar do mesmo jeito, porque ele não vai fazer nada daquilo que o outro falou. Mas alguém em algum lugar, um gari, um catador de latinha, uma pessoa que é humilde, em algum lugar não está diante de uma televisão aprendendo os 7 passos para a prosperidade financeira. Ele está praticando aquilo. Então, é aí onde você vê, ele está praticando. Então, aquele dali, nem todos os catadores de lata vão ser bem-sucedidos, mas alguém no meio deles vai sim se levantar e depois, em vez de estar catando, ele vai abrir um depósito e vai estar comprando aquelas latinhas dos outros, depois está vendendo para outras empresas, depois ele vai pular dali, vai ter uma empresa de alumínio e vai vender para grandes empresas, vai se tornar um grande empresário. Porque não se trata apenas do conhecimento, do saber, do aprender teoricamente. Se trata da prática. Essa é a prática, né? Se trata então de você praticar aquilo que você aprendeu. Nas palavras de Jesus Cristo, esse é o maior segredo. Esse é o segredo da prosperidade financeira, é o segredo da salvação, é o segredo da felicidade, é o segredo de tudo. Quer saber o segredo? O segredo está aqui. Praticar aquilo que se aprende. Porque Jesus deu
um discurso maravilhoso, né? Um discurso que deixou todo mundo de boca aberta, né? Deixou todos boquiabertos, né? Dizendo assim, mas que palavras maravilhosas esse homem está dizendo, coisas extraordinárias, segredos que a gente não conhecia, né? Profundos, coisas grandiosas mesmo, ele nos ensinou. E Jesus disse assim para ele: todo homem, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, coloca em prática, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram e bateu contra ela o vento, a chuva, a tempestade, os rios, combateram aquela casa e ela ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, minha doutrina, e não pratica, é como um homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio o vento e a chuva e derrubaram aquela casa, e foi grande a sua ruína. Então, o grande segredo aqui, o segredo dos grandes empresários, dos ricos deste mundo, das pessoas bem-sucedidas, é a prática. Porque o muito estudo sem a prática não vale nada, né? Haja vista um desses homens aí, não me lembro o nome deles, eu sou muito ruim de memória. Ele escreveu um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, onde ele diz que o pai dele, o pai biológico dele, ele tinha doutorado, né? Era um homem muito estudado, ele tinha faculdade, ele tinha tudo, mas ele era um homem que e ganhou muito dinheiro também, óbvio, porque ele tinha uma boa profissão, né? Mas quando ele morreu, só deixou dívidas, né? Dívidas para a família pagar, não deixou nada, porque aquele monte de patrimônio que ele tinha eram passivos, eram coisas que não davam lucro, não tinha rendimento, que dependiam do salário dele, e quando morreu acabou o salário, então teve que vender aquelas coisas para poder pagar as dívidas e impostos e tudo mais. E o pai rico dele era o pai do amigo dele, né? Que ele considerava ele como um pai pelos ensinos que ele passou para ele, acho que é assim, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. E ele diz que esse homem ele não tinha mal o primeiro grau, quem sabe a quinta série, mas era um poderoso empresário, né? Era um homem rico, riquíssimo, que ensinou a ele as mesmas práticas, as coisas que ele colocou em prática e que tornaram ele um homem, um milionário. Então, ao que tudo indica para mim aí, é a questão da prática. Você colocar em prática aquilo que você aprende. Se você não colocar em prática, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar fazendo tantas perguntas e aí as pessoas vão vir com 3 passos para isso, 7 passos para aquilo, 10 passos para aquilo, 20 passos para aquilo, 30 coisas que você tem que fazer. E daqui a pouco você estudou 60, 100, 1000, 2000 passos e não deu um passo à frente sequer, né? Ficou estacionado no seu lugar porque você não levou isso em consideração. Quando a Bíblia diz aqui, olha, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ela está falando apenas um aspecto das pessoas bem-sucedidas. Aqui não está todo o segredo da felicidade, todo o segredo da riqueza, todo o segredo da prosperidade. Ele está falando aqui de apenas uma coisa, de atitude que uma pessoa vai tomar, né? E que isso vai colocar ela em ação. Ir à ação, você tem que agir. Você precisa agir, você precisa tomar decisões e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Se você ficar observando as nuvens, olhando o bom tempo, hoje não vai dar para semear, no outro dia não está ventando, mas está chovendo, no outro dia não está chovendo, mas tem muito sol, o outro dia você não pode por causa disso, o outro você não pode. Isso é procrastinação, deixar as coisas para depois. Eu construí uma casa aqui no Bela Vista ali, aonde numa época de chuva, e aquilo enrolava, os pedreiros não iam, não tinha jeito de ir. Parou, eu troquei aquela equipe
de pedreiros que eu tinha, que aquilo não se desenvolvia. E o homem arrancou a casa do chão, com chuva, com tudo. Quando parava um pouquinho, ele ia lá, trabalhava, e os alicerces começaram a se levantar. E eu disse: esse homem sabe. Esse homem entende de construção. E levantou a casa. Se ficasse a vida inteira esperando a chuva passar, eu ia esperar talvez 6 meses para que aquela casa começasse a surgir. Isso daí é apenas um exemplo. Então, por que hoje eu escolhi falar desse assunto e vou falar de outros assuntos? Por causa desse livrinho aqui que me veio também à mente, ó. Você conhece esse livro? Você já leu esse livro? Esse livro basicamente Quem Mexeu no Meu Queijo. Quando eu li esse livro pela primeira vez, esse livro foi escrito em 2001, né? Teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos, esse livro aqui, né? Guardem bem o nome, ó. Quem Mexeu no Meu Queijo. Quando eu li isso, eu não fiquei muito surpreso, mas muitas pessoas ficaram admiradas, tudo mais. Por que eu não fiquei surpreso? Porque eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, e ele é basicamente o que está escrito aqui. Ele fala como você lidar com mudanças. Ele conta a história de 2 duendes e 2 ratinhos que entravam. É uma analogia, claro, é uma história, uma invenção, mas que tem uma verdade aí, né? E aí esses dois ratinhos, 2 homens, saíam todos os dias correndo para um labirinto e chegavam numa sala onde tinha muito queijo, né? Onde tinha muito queijo. Ele diz que o queijo representa tudo aquilo que nos faz feliz, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer na vida é o nosso queijo, né? Seja um bom emprego, seja o dinheiro, seja um cartão de crédito, seja a felicidade que está na nossa volta é o nosso queijo, né? Então o seu queijo são os seus desejos, são sua vontade, é aquilo que você espera alcançar da vida, é aquilo que te deixa feliz. E aí os duendes comiam daquele queijo e os ratos também. Quando chegou um certo dia, eles chegaram naquele lugar e não tinha mais queijo. Eles estavam tão satisfeitos com aquela quantidade de queijo, que foram comendo. Um dia aquele queijo acabou. Não tinha mais queijo. É a mesma coisa na sua vida. De repente você vai procurar algumas coisas boas que você fazia antes, que você não tem mais, né? Elas acabaram, o dinheiro acabou, a felicidade acabou tudo, não tem mais nada. As viagens cessaram, as férias acabaram, já não tem mais, vamos ter que cortar agora a internet, vamos ter que cortar a TV a cabo, vamos ter que cortar as pizzas que a gente comia no fim de semana. Não é porque a situação mudou. E então eles sentaram, os 2 duendes começaram a discutir o tempo todo, mas quem mexeu no nosso queijo? Quem tirou o nosso queijo daí? Isso não é justo, o mundo não é justo. E começam a reclamar, como tantas pessoas fazem, colocando a culpa nisso, naquilo. Enquanto isso, os 2 ratinhos, como eles não ficam raciocinando, pensando com lerdeza, eles mais espertos, né? Agindo por instinto. Então, se não tem mais queijo aqui, eu vou atrás do meu queijo. E se largaram, calçaram seus sapatos e se foram, né? Os seus tênis de corrida e se foram atrás de outro queijo. Por que ficar pensando, por que ficar discutindo, né? Diante de situações que mudaram e que elas não voltam mais, né? Por que ficar o tempo todo martelando no mesmo canto? Mas por que isso? Porque vai em frente. Como diz um amigo meu, página virada, deixa aquilo de lado, aquilo acabou, não tem mais queijo. Agora, corra e vai atrás do seu queijo, onde você vai encontrar ele em algum lugar. Então é isso que esse livro fala, né? Ele fala das mudanças que existem, que acontecem na nossa vida. As mudanças, elas acontecem, as coisas mudam. As situações mudam, as coisas no mundo mudam sempre e vão continuar mudando. E nós temos que nos adaptar a essas mudanças. Então, esse negócio de você ficar raciocinando muito, pensando muito no que vai fazer, o que vai fazer, é como aqui. Você não tem que pensar, você tem que correr. Ir atrás disso, isso é apenas um aspecto.
É apenas um. Você que está aprendendo os passos para a felicidade, tem muitos passos para você aprender. Com esse um aqui, você poderia aprender e mudar a sua vida. Mas se você não sabe ainda, bom, e como é que eu faço para correr? Aí alguém vai dizer, olha, você levanta de manhã, escova os dentes, primeiro passo. Segundo, você lava o rosto. Aí você vai ter que aprender o beabá como se você fosse uma criança. Você não precisa pensar muito. Você tem que saber que se a situação mudou, você tem que correr atrás e mudar essas coisas. Você não pode ficar pensando muito. E aí, para encerrar, né, porque essa foi a parte, o vídeo não pode passar de 30 minutos, porque as pessoas não têm paciência de escutar. Então, a questão é essa, você precisa ir adiante. Tem uma parábola, vou terminar o vídeo falando sobre uma parábola africana, né, que diz assim, todos os dias na África, um leão se levanta para correr. E ele precisa correr mais do que as gazelas, ele precisa correr mais do que as girafas, ele precisa correr mais do que as zebras, porque se ele não correr, ele vai morrer de fome. Aí diz, todos os dias na África, uma gazela, ou uma zebra, ou uma girafa se levanta para correr. E ela precisa correr mais do que o leão, senão ela vai morrer devorada por esses animais. Então, qual é o resumo aqui qual é a moral dessa história? Seja você zebra ou leão, seja você comida ou o caçador, seja você a caça ou o caçador, é melhor começar a correr o quanto antes. É melhor começar a correr, porque se você ficar parado, você vai morrer. Que Deus te ajude, te abençoe, te dê muito entendimento e te faça uma pessoa feliz e abençoada nesse dia de hoje e sempre. Amém. Amém.